Alastor é provavelmente o pior personagem de... Peraí, preciso ligar a imagem, ok? Ok, melhorou. Alastor é certamente o pior personagem de Hazbin Hotel, ou pelo menos é assim que ele gostaria de ser visto. Alastor era um cidadão de Nova Orleans, uma das cidades mais francesas e também mais ligadas ao voodoo nos Estados Unidos, enquanto ele era vivo. Alastor entrava então em vários círculos sociais, bares de jazz e, consequentemente, escalando a hierarquia social, ganhando fama, reconhecimento e contatos, talvez para viver uma vida melhor. Vale lembrar que ainda em 1930, quando ele era vivo, os Estados Unidos ainda vivia bastante segregado racialmente, por isso, a cor de pele dele, que era mais morena, poderia ser favorável para certa exclusão ou até preconceito. Mas, no entanto, ele nunca parecia levar desaforo para casa, apenas os corpos mesmo. Assim, sabendo do seu destino, Alastor resolve fazer rituais usando sangue humano para contatar o outro lado e fazer um pacto para quando chegasse o seu destino. Ele sabia que provavelmente não iria para o céu, então precisaria se preparar para sua descida ao inferno. Logo no dia seguinte, ele acaba morrendo ao ser confundido com um cervo e ser devorado por cães de caça e assim começando a sua descida ou ascensão no inferno. Ao olhar logo para o tipo de personalidade dele, vemos como ele é de cara um ENTP, um tipo de personalidade cujo arquétipo principal é sempre ser um tipo de trapaceiro, um tipo de personalidade para qualquer personagem de desenho animado que, além de carismático, sempre se safa de qualquer problema, não importa quão ferrado ele esteja. Personagens como Pernalonga, o Pica-Pau ou apenas eu mesmo. Não é à toa, então, que esse é tido como o tipo favorito de personalidade dentre todos os tipos de acordo com o personality database, que é bastante científico. Mas disso todo mundo já sabia, pois, assim como o arquétipo do trapaceiro, nós vemos o Alastor tendo comportamentos assim por todo esse anime, em especial pelos seus contratos, que o meu amigo David fez um vídeo para você assistir quando terminar esse, hein? Apesar disso, ainda que muitas pessoas usem certos termos para definir esse personagem, como trapaceiro, sorridente, carismático e afins, eu usaria um termo totalmente diferente para definir o Alastor, mas assim que eu disser, você vai ver que faz todo sentido, que seria preparado. Ainda que NTPs sejam conhecidos pelo seu senso de humor, piadas e até comportamento troll besteirol na internet, esses são comportamentos negativos para esse tipo de personalidade, pois nenhum deles preza pelo futuro a longo prazo. NTPs usam da intuição extrovertida dominante, a NE, que sempre busca possibilidades, mas, quando somado ao FE, o sentimento extrovertido terciário, eles podem se tornar apenas impulsivos, sempre seguindo aquilo que parece mais bonito e que mais ativa suas emoções no momento, sem pensar no depois. O Alastor é completamente diferente a isso, pois, apesar de tudo, ele não é um planejador como esse cara aqui dos comentários ou outras pessoas que votam nele como NTJ pensam. Afinal, enquanto o Vox, um NTJ de verdade, sempre planeja desde o começo onde e como ele quer chegar, o Alastor parece muito mais aberto e flexível aos caminhos que ele vai percorrer. Mesmo que ele saiba o que ele quer, ele dificilmente segue um plano definido para isso, parecido com personagens como Coringa, que também é um NTP. Por vezes, eles só querem ver o circo pegar fogo ou se adaptar à situação que eles se encontram para se safar dos perigos. É o que faz ele, em específico, ir até aquela mulher canibal e, ao não receber ajuda para recuperar o seu cajado, ele segue uma nova possibilidade de enfrentar e enganar o Vox com um contrato. Um contrato que consistia apenas de não tocar na Charlie, simples assim. Por causa disso, ao invés de ver o Alastor como um planejador de futuro concreto e definido, um plano ideal que é tão rígido que faz ele precisar controlar as pessoas ao seu redor e se frustrar com isso, como aconteceu com o Vox, o Alastor apenas se prepara para o pior, por assim dizer, e por causa disso, ele sempre se safa das coisas. Coisa que ele faz desde que era vivo, em quase todo o contrato que ele faz. É sempre como uma precaução, uma cautela, ao invés de saber de forma definida como e aonde aquilo vai dar. Um exemplo é o contrato que ele faz também com a Charlie, em que ele pede um favor, e ainda que todo mundo pensasse o pior e que ele estava planejando algo terrível com aquilo, no fim, ele só usa esse contrato para pedir um favor numa situação que era provavelmente oportuna, numa situação de necessidade, e não numa situação que ele tinha planejado desde o início.
Ele certamente não esperava ser capturado pelo Vox na primeira temporada, quando ele fez esse contrato. Então é muito parecido com o desapego das religiões e filosofias ocidentais, ou até mesmo do estado psicológico de mindfulness ou atenção plena. Ele não se apega aos resultados que deseja, ele se abre para a flexibilidade do momento, sempre agindo conforme o necessário, mas sempre com um preparo prévio que ele sempre fez na sua vida, algo que, de verdade, eu mesmo reconheço. Afinal, eu amo estudar várias coisas, mesmo sem precisar exatamente. E quando eu vou fazer esse tipo de vídeo, todo esse conhecimento acumulado, esse aprendizado é extremamente útil por causa disso. O famoso sorte é quando o preparo encontra a oportunidade. Assim, apesar de ser trapaceiro, podemos apontar então como esse preparo do Alastor é certamente uma coisa muito admirável e positiva de se fazer, especialmente para a personalidade dele. Isso porque muitos estudos mostram como pensar no futuro e a longo prazo, além de gerar uma ótima saúde mental, é também ligado com maior sucesso de vida, com salários mais altos e maior bem-estar no geral, coisas que o Alastor sempre parece buscar para si mesmo, talvez até mesmo a sua principal fonte de motivação. Afinal, de todos os personagens, eu diria que ele é, sem sombra de dúvidas, um dos mais saudáveis de todo o inferno, pois enquanto alguns fazem péssimas escolhas, como o Angel Dust, o Husker, ou acabam tendo tantros emocionais como o Vox ou a Charlie, o Alastor é sempre centrado, mas nunca de uma forma obsessiva. Ele sempre pensa no melhor desfecho possível, mesmo em situações que pareçam sem escapatória alguma. Ele nunca perde o controle de si mesmo e, mais importante, ele sempre encontra um jeito para tudo o que deseja. Por isso, eu determino aqui o Alastor como o personagem mais saudável psicologicamente de toda Hazbin Hotel. Parabéns, Alastor, isso aí. Dito isso, vamos agora ver uma lista de todos os crimes que ele cometeu e quantos anos de cadeia ele poderia pegar seguindo as leis do Brasil. É só esperar sentado ou então assistindo o vídeo do David na descrição aqui. Meu nome é Júlio César, compartilhe e comente esse vídeo e nos vemos na próxima. Au revoir, meus amigos.